Pessoal, vamos para a segunda parte, né? Vamos aqui com Bara. Vamos pintar aqui o Bara, né? Opa, pintei errado. Cadê o... Pronto. Ok, nós temos o Bara aqui também. Vamos pintar também o Bara aqui. Pronto, vamos pintar o Bara também. Pois bem, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá. Nós vamos fazer aqui, nós fizemos aqui análise, né, cognitiva. Vamos fazer essa outra aqui no Bara. Então, entendemos que na criação, em Gênesis, o líder faz todo um decreto a partir de sua morada. Então, a partir de sua morada, ou vindo de sua morada, ele faz todo um decreto. Então, acreditamos que esse decreto é divino. Então, Bereshit significa que o líder vai executar seu decreto divino na sua origem, na sua base, né, onde ele está. Agora vamos para o Bara, né? Ele decreta aqui, primeiro vem o passo da criação. Há um decreto e uma criação. Então vamos para cá, para a criação. Aqui nós temos o Bet, né? Aqui. O Bet, que representa uma tenda. Dá um zoom melhor aqui, uma tendazinha. Nós temos aqui o Reish, né? Que é o líder, o homem, as decisões da vida, né? Vamos para cá. Aqui. E por fim nós temos o Aleph, que é a força, né? Pronto. Beleza. Então nós temos aqui um cenário, criação. Entendemos que esse verso todinho fala de criação, o consenso que nós temos sobre criação. Então nós entendemos que nesse propósito esse Bara é relacionado à criação, né? Então a gente pode pegar aqui, vamos aqui para a avaliação. Aqui nós fizemos as questões básicas, como foi desconexão, o sentido, a posição onde a gente vai fazer a leitura. Aqui, como é mais simples, 3 letras, a gente pode fazer uma base aqui, né? Pode fazer uma base rápida, linear. Vamos pegar aqui, puf, para cá. Pronto, nesse sentido aqui, vamos pegar o sentido de Bet para Aleph, vamos fazer uma coisa bem básica. Vamos lá. Vou botar aqui as letras correspondentes, né? Certo. E também o tamanho da fonte aqui, deixar logo organizado, que é para não ficar isso toda a vida voltando. Pronto. Então vamos lá. Então nós temos o sentido. Muito bem, sentido é linear, né? E vamos usar as condições, né? Nós temos aqui uma casa, mais um homem, um líder, ou etc. Por que líder? Porque nós temos o Aleph, né? Que é a força poderosa primária. Pronto, nós temos uma ideia que nós temos aqui um líder. Então, se há um decreto de algum local, quem foi que decretou? Foi da moradia o poderoso líder. Esse que seria no caso, quem cria. Quem cria é aquele que tem. Aí vamos agora à questão, né? Vamos lá. O objeto aqui que nós temos é criação, barar, criar, né? O consenso básico, né, sobre a palavra, né, que todo mundo tende por defender que basicamente o consenso melhor é ela. Mas Bara tem outras percepções também,
né? Então, para não ficar muito longo os vídeos, vamos fazer os barras. Depois que a gente fizer todo o versículo, a gente vai com analogias para a gente poder mudar e etc e tal, e assim a gente vê algo mais interessante, certo? Então vamos aqui no processo. No processo que nós teremos aqui uma casa, que é dualidade também, dentro e fora, né? Então nós temos o líder, a força, o homem, o Aleph, o primeiro, a primazia, o que guia, a força primária, e você tem essa percepção. Pois muito bem. Então nós vamos fazer aqui uma transcrição, uma composição básica, né? Eu poderia dizer que da casa, o homem, o líder, né? Da casa, o líder fortalece. Da casa, o líder poderoso. Da casa, o líder forte. Temos várias opções, entendeu? Nós podemos tomar um contexto de criação, né? Aí nós temos a Bet como morada, né? A morada desse líder, a morada desse líder forte. Então, para se ter um consenso de criação, nós podemos entender que se cria em algum canto, se tem uma percepção de uma localização. Então, desse local, o homem, ele inicia, que seria o bara, né? Um local, mais o homem, mais início, né? Poderíamos ter a percepção aí de ele criou como? Criou em um local, no início. Então nós temos aqui uma coisa bem básica para a gente ir compreendendo, certo? Fizemos a análise, né? Agora fizemos uma composição básica e podemos gerar uma frase, né? Uma frase que pode gerar percepções muito boa, muito legal, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, desculpa, peraí, a tela não está focada no objeto em questão aqui. Peraí, deixa eu focar aqui a tela, né? Eu explicando é isso aí fora da tela, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Então nós temos aqui o versículo, né? Bereshit, né? Que dá um zoom melhor. E nós temos aqui a percepção da criação, Bará. Eu coloquei aqui o versículo, né? Então você tem aqui uma série de coisas importantes, né? Então, por exemplo, criar. Nós temos aqui criar, moldar, formar o indivíduo, a pessoas, circunstâncias, transformações, milagres, nascimento, a gordura forte, fazer ficar forte, gordo. Então você tem para essa criação tudo que é necessário para você ter uma produção dessa, né? Então, por exemplo, a gente poderia de criar, moldar, né? Poderia se encaixar moldar. Por quê? Porque o Beit também é uma casa que se molda, uma tenda, né? Então eu poderia colocar de cara uma percepção baseada em moldar, né? E o local, né? Nós temos como tenda. Lembrando-se que a tenda ela é enrolada, né? Ela é moldada, podemos dizer assim, né? Aí poderíamos colocar o local, o homem início, né? Aí poderia ser a moradia do líder forte. Então, a moradia do líder forte seria basicamente essa percepção aqui, a moradia do líder forte. Se nós formos para uma questão do Beit nas suas percepções de outras análises, outras interpretações, nós teríamos aí algo muito interessante,
né? Porque o Beit, ele representa a casa, uma tenda, dentro, fora, o masculino, o feminino, entendeu? Então poderia ter até a geração do poderoso líder, aonde o poderoso líder gera, seria uma percepção, né? A geração do líder ou o homem principal ou o homem forte, né? É. Vamos ver aqui, só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para vocês. Queria mostrar uma imagem aqui. Não achei, vamos deixar para a próxima. Não, a gente vai, eu vou colocando e a gente vai fazendo. Então, a geração do líder, a geração, em vez de líder, do homem principal, do homem forte. Então, o ato de criar é um ato de gerar. E esse gerar vem pelo alguém, o principal. Aí, geralmente, o principal é aquele que ensina, aquele que molda, aquele que faz a coisa acontecer. É o que chamamos de homem forte da maçonaria. Ele é o que faz a geração, é ele que produz tudo. Então, a gente tem uma ideia que é construída em cima de Bet, né? E de Hersh e de Aleph. Então, Bará tem essas possibilidades cognitivas que são formadas. Então, assim, quando entendemos o cenário, basicamente o que foi que o profeta viu, o que ele enxergou e como ele colocou a palavra, é justamente as percepções do cenário cognitivo que nós analisamos aqui. Porque o cenário cognitivo da formação da palavra tem justamente a ideia originária de como seria essa primeira interpretação, né? Como seria essa interpretação visual? O que foi que Moisés viu quando viu criação? Né? Então você tem aí várias percepções, mas em geral poderíamos ser. Opa. Alô? Som, pronto. Em geral poderia ser a geração do poderoso líder, a geração do homem forte, a geração do principal homem, ou a geração foi decidida primeiro, ou teve um decisivo primeiro. Então, você tem uma análise cognitiva que você vai se formando. Franco, exatamente o sentido cognitivo que aí você não temos. Primeiro, porque se perde a cultura, muitas coisas da cultura, como o folclore, o cântico, que representava talvez o cenário cognitivo que Moisés viu. Mas, em geral, a ideia que se tem é que você tem que esse Bet, que é uma formação, é uma geração, Bará se transforma com geração, e Bet, como é dentro, fora, lado feminino, masculino, o composto. Poderia dizer que Bara significa aquele líder que gera, né? Essa geração vem do líder. Todas as coisas iniciou a partir de um, né? A ideia que tem esse. Franco, em outras partes da Bíblia que tem também o Bara, pode ter uma questão sacra, aí que está a história. Nós estamos levando com a percepção sacra, porque entendemos que a primeira parte é essa história em que Deus forma tudo. Então a gente tem a tendência de botar uma questão mais sacra nas palavras, né? Esse é o Bara, é só para a gente mesmo começar, né? Mais tarde nós vamos fazer o Elohim. Elohim muita gente gosta, né? Vai ser muito bom. Bom, é só isso aqui para a gente começar. Depois a gente vai vendo mais. Ok, pessoal? Valeu!